Recentemente eu fiz um vídeo mostrando quanto rendeu uma aplicação que eu fiz no valor de R$10 mil em uma LCA de 104,5% do CDI. Foi uma aplicação feita para o prazo de 1 ano e eu mostrei quanto eu tive de rendimento. E há exatos 1 ano atrás eu fiz uma outra aplicação no mesmo valor, mas o título ainda não venceu, ele vai vencer na segunda-feira e o dinheiro ficará disponível para novos aportes. Então, já entrando aqui no aplicativo do Banco Sofisa Direto, que é onde eu investi esse valor, você pode ver que a aplicação de R$10 mil em 22 de julho de 2022 se tornou até a data atual o valor de R$ 11.410. Ainda terá mais 2 dias de rendimentos antes de vencer, então deve ir para R$ 11.422 mais ou menos. Um resultado levemente superior à outra aplicação que venceu há umas 2 semanas atrás, porque no caso a taxa Selic de 13,75%, que passou a vigorar no início de agosto do ano passado, acabou aumentando o rendimento dessa LCA. Então o investimento rendeu por mais tempo com uma taxa maior, por isso o rendimento será levemente superior. Essa LCA é promocional e só aparece no mês de aniversário do investidor, porém vale dizer que ela só aparece quando existe lastro disponível, já que LCIs e LCAs são investimentos onde o dinheiro captado pelos investimentos precisa ser direcionado para setores específicos da economia. No caso da LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, o dinheiro precisa ser destinado para o setor do agronegócio. E no caso da LCI, que é a letra de crédito imobiliário, esse dinheiro precisa ser direcionado para o setor imobiliário. Por isso que normalmente é um pouco mais difícil você encontrar LCIs e LCAs. Então pode ser que mesmo sendo o seu mês de aniversário, possa não aparecer esse investimento, mas se aparecer é uma taxa muito interessante, talvez a maior da renda fixa atualmente. Porém agora a taxa de rentabilidade não é mais de 104,5% do CDI, mas sim de 100% do CDI. E o investimento tem vencimento em 1 ano, não sendo possível resgatar o dinheiro antes desse prazo. Por isso só invista caso você ache interessante para sua estratégia de investimentos e se você puder deixar o dinheiro investido pelo prazo de 1 ano. Algumas características desse investimento, e não apenas dele, mas como todos os investimentos em renda fixa do Banco Sofisa Direto, é que o investimento mínimo é a partir de apenas R$1, então é super acessível às aplicações do Sofisa Direto, e também todos eles têm a segurança do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e assegura até R$250 mil em caso de falência da instituição, o que seria bem difícil, já que o Banco Sofisa é um banco que tem uma boa saúde financeira. Outros investimentos que atualmente estão disponíveis dentro do aplicativo do Banco Sofisa Direto para o prazo de 1 ano é um CDB pré-fixado de 12,1%, um CDB de 112% do CDI, que acompanha a taxa CDI e que por sua vez acompanha a taxa Selic. Logo, se a Selic cair, esse rendimento tende a diminuir no fim das contas, e um CDB IPCA mais 7,40%. E aí muitas pessoas me perguntam, né, Marco, qual desses títulos você acredita ser o mais interessante? Pré-fixados, IPCA+, ou CDI? Qual indexador que eu pego? Qual vai render mais? E a verdade é que é impossível saber de antemão qual renderia mais. Até porque, veja o seguinte, o Banco Sofisa Direto está tentando captar um dinheiro, que nesse caso vai ser o mesmo dinheiro. Se você investe no pré-fixado o valor de R$1.000, por exemplo, ou então no CDB IPCA, ou então no CDB atrelado ao CDI, você está emprestando o mesmo dinheiro para o Sofisa Direto. Então ele está captando esse mesmo dinheiro com o mesmo nível de risco, apenas pagando de formas diferentes, porque veja que até o prazo é o mesmo. Então nesse caso, pense que não faz sentido a instituição pagar mais em uma forma do que na outra. Então no fim das contas, a tendência é que, pelo menos considerando as expectativas atuais, os 3 títulos paguem a mesma coisa. Tanto o pré-fixado de 12,10, que ainda incide imposto de renda, quanto o IPCA mais 7,40, que depende do IPCA de agora até 1 ano para frente, e nesse caso também incide imposto de renda sobre todo o valor, e também o título atrelado ao CDI de 112% do CDI. Então no fim das contas é impossível você saber qual dos títulos vai render mais. Por isso que eu normalmente prego aqui no canal que você deve, ao fazer investimentos, não tentar fazer esse tipo de previsão, mas sim investir com base em diferentes cenários. Vamos imaginar que você investe tudo no título pré-fixado, imaginando que a taxa Selic vai cair porque o mercado acredita que ela vai cair. Só que aí vamos imaginar que o governo faz várias coisas, gasta muito mais dinheiro do que deveria, no fim das contas a inflação sobe por conta de diversos fatores. Com a inflação mais alta, o Banco Central precisa manter a taxa Selic em um patamar mais alto, e aí você tem o pré-fixado pagando menos do que um título simples do Tesouro Selic, por exemplo. Então veja que você apostou em uma expectativa que no fim das contas se mostrou equivocada. Então quando eu faço investimentos em renda fixa, lembrando que a parte de renda fixa é só um pequeno percentual da minha carteira de investimentos, porque eu investo também em outras
outras classes de ativos, como ações, fundos imobiliários, invisto também no exterior, veja que dentro da renda fixa você tem que ter uma certa diversificação. Então eu tento pegar um pouco de títulos IPCA, um pouco de títulos pré-fixados e um pouco de títulos atrelados ao CDI, justamente para, se acontecer esse cenário de uma inflação mais alta, ou então uma queda dos juros, ou então alguma outra coisa acontecer, eu estou preparado para me beneficiar independente do cenário. Mas se por algum acaso eu só pudesse escolher um desses 3 indexadores, muito provavelmente eu pegaria um pós-fixado e nesse caso atrelado ao IPCA. E por que eu pegaria um título IPCA? Porque ele te dá mais proteção. Considerando um prazo de apenas um ano, muito provavelmente eu pegaria um título atrelado ao CDI. Agora, se além desses investimentos que eu citei em CDBs, para o prazo de um ano você tivesse disponível essa LCA de 100% do CDI, eu certamente pegaria ela por oferecer uma rentabilidade que quase com certeza seria maior do que as outras, porque LCIs e LCA são isentas de imposto de renda. Além disso, no Banco Sofisa Direto existe um bônus para novos clientes, que ao cumprirem algumas regras recebem esse bônus de R$50. Mas para quem abrir conta até 21 de julho, amanhã, vai receber o bônus a partir de R$50 até o limite de R$200. Para isso basta cumprir algumas regras, que é basicamente você abrir conta com o código de indicação de um amigo e após abrir a conta você tem 30 dias para investir a partir de R$1.000 em qualquer aplicação de renda fixa, CDB, LCI ou LCA que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses. Ao fazer isso, você recebe o bônus em até 60 dias, mas geralmente é bem mais rápido. E o bônus é a partir de R$50 até o máximo de R$200, porque varia dependendo do valor que você investe, que nesse caso segue essa tabela que está aparecendo aí embaixo, onde quanto mais você investe, maior é a bonificação que você recebe no fim das contas. E será que o Banco Sofisa Direto é um banco seguro? E sim, ele é seguro. Olhando, por exemplo, as informações no Banco Data, que é basicamente um banco de dados de bancos, você consegue ver que ele registrou lucros consecutivos nos últimos 4 anos acima de R$100 milhões. E além disso, ele tem um patrimônio líquido que atualmente é de quase R$1 bilhão, sendo que esse patrimônio veio crescendo ao longo dos últimos anos. Agora, se você olhar a nota do Banco Sofisa Direto no Reclame Aqui, ele tem uma nota ótima nos últimos 12 meses. E é importante dizer que, como qualquer outro banco, ele não está imune a problemas, mas eu particularmente nunca tive problemas relevantes com ele. Um fato importante é que quando ele faz essas campanhas onde dá um bônus maior para novos clientes, devido ao maior número de aberturas de conta, ele pode apresentar certa instabilidade nesse período. E algumas pessoas podem se questionar se realmente faz sentido, por exemplo, investir R$1.000 por um ano inteiro para receber um bônus de R$50. E eu diria que não é bem por isso, porque o fato é que, além do bônus, tem um rendimento no próprio investimento que já seria interessante. Mas o motivo principal de eu, por exemplo, investir por meio desse banco é devido ao CDB de liquidez diária de 110% do CDI, enquanto que a maioria dos bancos digitais e também dos grandes bancos oferecem apenas CDBs de liquidez diária rendendo 100% do CDI. Então, para reserva de emergência, seria muito interessante. Ou então para aquele dinheiro que você não sabe exatamente quando vai precisar, mas que pode precisar em algum momento, seria muito interessante esse investimento. E aí, para aproveitar o bônus, você deixaria, por exemplo, R$1.000 em um CDB ou numa LCI ou LCA que tenha prazo de resgate mínimo de 12 meses, porque acaba que todo valor a mais se soma no seu patrimônio. Então eu diria que nesse caso faz sentido, já que é uma possibilidade. Mas não foi por causa desse bônus, por exemplo, que eu abri conta no Banco Sofisa Direto, mas sim porque eu queria deixar a minha reserva de emergência rendendo mais em um CDB de boa qualidade com liquidez diária. E agora comenta aqui embaixo onde você deixa a sua reserva de emergência e se você já investiu ou não nessa LCA de 104,5% do CDI, que agora tem rentabilidade de 100% do CDI.